Começando com o nosso primeiro assunto para o dia de hoje, o nosso primeiro assunto é mesmo sobre a questão do Vitano Cingano. O Vitano Cingano, para quem não sabe, ele é o líder da Renamo Democrática que acabou criando muito furor ao longo das últimas eleições e, por conseguinte, também acabou, neste caso em concreto, sendo detido. E a detenção teve como principal pano de fundo aquilo que era a conspiração por conta daquelas que eram as suas declarações, incitação à violência, a questão da conspiração e etc. Tudo isto entrou em revista e por esse motivo é que ele foi detido. E atualmente o estado dele ainda é o mesmo. Circularam algumas informações nas redes sociais que diziam que o Vitano Cingano tinha sido solto, mas não é verdade. O Vitano Cingano não foi solto, o Vitano Cingano continua detido na cadeia central e temos ainda também um grande problema neste preciso momento, é que ele está com a sua mulher grávida e a sua mulher grávida não tem também como pagar a renda da sua casa e não há ainda nenhum ponto de situação quanto a essa questão do próprio Vitano, se o Vitano vai sair ou não, ninguém sabe, ainda é uma incógnita. Colocamos até alguns advogados, teve numa primeira instância advogados que foram pagos para efeito, mas também depois tivemos um pequeno suporte dos nossos advogados da ordem, que foram também perdão, tentar perceber o que é que está a acontecer, na qual aproveito essa live e agradecer a todos os advogados da ordem. Tentamos também procurar perceber com eles o que é que poderá estar por detrás, o que é que poderá estar a acontecer e se não podia ter algum suporte por parte deles para poder soltar-se o Vitano Cingano, mas o caso é meio que delicado por conta dessas acusações que pesam sobre ele. Atualmente, aquilo que eu dizia, a questão do próprio Vitano também a nível da cadeia não é das melhores, tem-se queixado por vezes de fome dentro da cadeia, é uma das coisas também que é uma das informações que eu recebi ao longo do dia de hoje. Fora essa queixa de fome, temos a questão mesmo da sua própria esposa, que ela está grávida e tem um filho, e eles automaticamente também estão a passar mal. Estão a passar mal por falta de alimentos, porque o Vitano Cingano era o provedor da família e atualmente não tem como poder dar condições à mulher que está grávida e pede a ajuda de todo o povo moçambicano. E esta ajuda é para pagar o aluguer da casa, que está, acho que em torno de 1.500, 2.500 meticais a 3.000 meticais. E o contacto para quem quiser apoiar a esta senhora é o 87016 1513. 87016 1513. Eu acho que eu posso também deixar aqui ficar porque eles pedem ajuda, porque dizem que não conseguem ter condições agora, porque o Vitano está nesta situação e automaticamente, por estar nessa situação, não há condições para poderem ter essa assistência. Um outro caso que nós verificamos, este é o número da esposa que eu deixei aí ficar, é o 87016 1513. Se puderem copiar, eu agradeço imenso. É um pedido especial que foi feito pela esposa do Vitano Cingano, que está nesta situação. Tem um caso também que é do Alex Vargas, se a memória não me traiçoa. O caso do Alex Vargas também assemelha-se ao caso do Vitano Cingano. Foi detido o Alex Vargas, acho que acompanharam pelas redes sociais que estava desaparecido e por aí vai, mas o Alex Vargas foi detido e também pesa sobre o mesmo essas mesmas acusações que o próprio Vitano, e encontra-se neste momento também detido, está também a ter uma assistência judiciária e não sabe o que é que poderá se ter nos próximos tempos quanto ao caso do Alex Vargas. O caso do Alex Vargas é diferente, melhor, o caso do Alex Vargas e o caso
do Vitano Cingano é diferente do caso do militar. Nós, se nos recordarmos, tivemos um militar que teve, teve algumas declarações a nível das redes sociais e depois foi detido, ou retido a nível de um dos quartéis. Este militar ainda não se encontra em liberdade, pela informação que nos chegam. Tentamos agitar algumas correntes de apoio judiciário, mas infelizmente também ainda não tivemos nenhum sucesso. Tivemos alguns advogados da ordem nesta órbita e etc. e não conseguimos ter nenhum sucesso nesta missão. Não sabemos qual é o ponto de situação atualmente. A esposa está desesperada em saber qual é o estado, pelo menos, de saúde desse militar. A gente não sabe em que ponto de situação ele também está, então vamos também continuar a acompanhar e ver de todas as formas como é que poderemos ajudar a esta pessoa que está detida ou retida em um dos quartéis, porque há aqui algo que foi infelizmente cometido, que está relacionado com a questão do juramento. O juramento foi um caso que foi levantado aqui, que não pode, mas também não pode se defender não pode ter nenhuma inclinação partidária. No entanto, nós também, como um ser humano e cidadão, por mais que se tenha infringido esta que é a própria lei interna a nível dos quadros militares, é possível também que se tenha algum acompanhamento para saber em que ponto de situação ou em que estado de saúde precisa. E aproveito a ocasião para instar as autoridades para que digam alguma coisa relativamente ao mesmo. Nós temos visto, por exemplo, o Bernardino Rafael ontem falou que foram 96 pessoas mortas em todo, em todo o contexto eleitoral, e isto não é verdade. Não foram 96 pessoas mortas. Nós contabilizamos até hoje 316 pessoas. Lançamos um relatório ontem a dizer que eram 315, mas com o caso do Chissalo, o jornalista que tinha dado como desaparecido já há algumas semanas, e que fontes indicam que o irmão dele acabou declarando como morto, a família acabou declarando como morta. Automaticamente isso eleva ainda mais aquele que é o número de mortes que nós temos. Estamos com agora 316 mortes ao nível de todo este processo. Estamos com mais de 730 pessoas baleadas e pode existir muito mais ainda. E lá mais para frente nós vamos explicar a questão da assistência judiciária para as famílias, como é que vai funcionar, porque nós vamos também prestar essa assistência judiciária a essas famílias. E aproveitamos essa ocasião para pedir ou solicitar às forças de defesa e segurança que dissessem alguma coisa quanto ao estado deste soldado que foi retido por conta daquelas declarações, e a própria polícia também, que fosse um pouco mais séria, porque em nenhum momento se pediu desculpas ao povo moçambicano pelas mortes. Em nenhum momento a própria polícia, na figura do comandante Bernardino Rafael, teve a coragem de assumir que a polícia disparou para com os cidadãos nacionais. E isto é uma autêntica vergonha, acredito eu, porque à medida em que o tempo passa, as pessoas vão ridicularizando ainda mais a polícia. É só vermos os tempos atuais, o dia de hoje, na própria portagem de Maputo, aquilo que nós assistimos, as pessoas já não têm medo do gás lacrimogêneo, as pessoas já não têm medo das balas, as pessoas já não têm medo nem sequer os ditos cães de raça que nós vimos nas condições em que estavam no dia da tomada de posse. As pessoas já perderam medo. Por quê? Porque a própria polícia automaticamente acaba mentindo em nome nacional, vamos assim dizer, com as diversas provas que nós temos, as diversas organizações têm, as redes sociais demonstram. Pelo menos um pedido de desculpas seria a melhor coisa para poder se resolver este problema. E infelizmente não se consegue nem pedir desculpas ao povo moçambicano pelas mortes que foram verificadas. A preocupação maior ainda cinge-se naquela questão dos bens materiais que foram destruídos.
A primeira abordagem que o Bernardino tem, fazendo uma análise daquele discurso de ontem, esteve praticamente centrado na destruição de bens, na destruição de esquadras, na destruição de casas incendiadas, mas aquele que é o bem mais precioso, que são os seres humanos, não se teve nenhuma preocupação de forma inicial para poder se fazer isso. Então, eu acho que podíamos também aproveitar essa ocasião para pedir mexidas nesse setor, porque já basta, esse senhor tem que sair dali, tem que sair, infalivelmente, independentemente do seu prêmio, outro tem que sair. Isso é uma questão de honra para o próprio povo moçambicano e lavar a imagem de Moçambique além fronteiras.